Hoje é celebrado o Dia Mundial contra os Mosquitos e a data reforça a importância realmente de conscientizar ainda mais a população. Verdade, conscientizar de verdade a população sobre o controle dos vetores, entender também os seus modos de reprodução, vida e até mesmo monitorá-los, encontrar meios para garantir a saúde pública. E é por isso que nós vamos conversar agora com a Ana Carolina Pacheco. Ela é professora da UFP, tá? Ela é professora da UFP aqui em Picos e ela é coordenadora do projeto Lapedone, né? E está com a gente no sul do estado para conversar com a gente sobre esse projeto maravilhoso, que é o projeto Lapedone, que monitora mosquitos e conscientiza sobre o controle de doenças. Primeiro eu quero agradecer e parabenizar os profissionais de lá do sul do estado, que têm mostrado para a gente o quanto eles estão revolucionando, fazendo algo diferente e mostrando que o nosso estado do Piauí está de parabéns. E hoje eu fico muito feliz de estar conversando com a Ana Carolina, que é professora da UFP de Picos e coordenadora desse projeto. Primeiro a gente quer entender, bom dia, tudo bem, minha amada? Bom dia, bem, bom dia, estamos assistindo. Na verdade, Lapedone não é só um projeto, né? Lapedone é um laboratório que faz parte do núcleo de pesquisa da região do semiárido, que é chamado de NUPECINAS. E o Lapedone é o laboratório de parasitologia e ecologia de vetores de doenças negligenciadas. Então vamos lá, professora. No caso, o projeto Lapedone, não é projeto Lapedone, é laboratório Lapedone. E qual é o projeto? Nós temos um projeto aqui, né, um projeto que a gente chama de projeto guarda-chuva, onde a gente faz monitoramento de vetores transmissores de doenças negligenciadas. Sim. Onde o principal foco são os policídios, né? Os policídios são os popularmente conhecidos como os mosquitos. Sim. Então, a gente faz esse monitoramento, né? Hoje, como você bem falou, é o Dia Mundial do Mosquito. E, né, lá no século XIX, o pesquisador Rosa, ele identificou que o mosquito era quem fazia a transmissão da malária, que é a doença parasitária que mais mata no mundo, né? O meu doutorado, que foi realizado no Ceará, foi com o Anopheles darlingi, que é o principal mosquito transmissor da malária aqui nas Américas, né? E chegando aqui, lá em 2010, foi quando eu passei no concurso e vim morar aqui em Picos, né? Nós entramos em contato com o Centro de Zoonoses, né? E percebemos que aqui não havia esse monitoramento, não havia esse acompanhamento desses vetores. Então eu resolvi, né, fundar aqui o Lapedone, que era o laboratório que trabalharia justamente fazendo esse monitoramento, fazendo um trabalho de conscientização na população, especialmente nas escolas, tanto na universidade como nas escolas públicas, né, aqui do município, né. Nós também recebemos alunos, né, de escolas tanto públicas quanto privadas, né, para mostrar o desenvolvimento, né, desses insetos transmissores, né. A gente recebe a visita deles, mostra como são as armadilhas, né, porque na verdade essas armadilhas, algumas pessoas, né, alguns populares, eles acabam confundindo e atrapalhando o nosso trabalho, porque eles acham que as nossas armadilhas que estão distribuídas em todos os bairros aqui da cidade são, na verdade, criadores. E, na verdade, essas armadilhas, elas são monitoradas semanalmente. Então, semanalmente, nós retiramos elas da cidade, levamos elas para o laboratório, coletamos todas as informações, lavamos para que elas não se transformem em criadores artificiais. Então, na verdade, nós recolhemos mosquitos da cidade, né? Só que por desinformação, às vezes, né, os populares retiram as águas das armadilhas, quebram as armadilhas, mas na verdade nosso trabalho de conscientização tem ajudado a população a entender a importância do monitoramento desses vetores, porque através desse monitoramento a gente consegue predizer
quais os principais bairros que têm uma maior população de insetos transmissores e, consequentemente, vai ter uma maior chance de transmissão de arboviroses caso o mosquito esteja infectado. Agora sim, Ana Carolina, é muito bom a gente falar sobre esse assunto. Eu acho até interessante quando a gente fala do projeto e quando a gente fala do laboratório. Por quê? Porque verdadeiramente eu acho que assim como falta informação muitas vezes, é importante porque nesse momento a gente tira qualquer dúvida. Estamos falando desse laboratório que de uma certa forma chegou até nós como projeto e de uma certa forma estamos falando também, conscientizando a população de que essas armadilhas são justamente para que vocês, através do laboratório, possam mostrar para a população e até através da própria informação que chega aqui em Teresina e se espalha para todo o estado do Piauí, de que existe um laboratório, que esse laboratório quer conscientizar a população de que tipo de mosquitos, de que tipo de insetos nós temos naquele local e por que aquele bairro X, por que aquele lugar onde tem armadilha está tendo mais desses mosquitos. Se são mosquitos verdadeiramente que não vão fazer mal nenhuma à população ou por que eles estão indo tanto para lá. Porque nesse momento, quando vocês informam dessa forma, a gente vai entender o quê? Tem certos alimentos que as pessoas estão jogando mais, estão deixando mais naquele local, está trazendo mais esses mosquitos para o bairro X. Então tem como vocês monitorarem e ao mesmo tempo passar informação para a população da cidade como elas podem manter o seu bairro limpo, a sua rua limpa, a sua casa, ou até mesmo evitar que esses mosquitos estejam ali da forma como estão, ou ao mesmo tempo, é importante que eles estejam lá, para que o meio ambiente entenda que está sendo feita uma limpeza. Entender o que faz mal para a população e o que, na verdade, traz é solução de qualidade de saúde para a população, não é isso? Exatamente. Então, a gente sabe, Vanusa, que os mosquitos, eles também fazem parte da biodiversidade, né? Como você bem falou, existe sua importância na cadeia alimentar, porque eles também são insetos polinizadores, eles servem de alimento para outras espécies, né? Então, existe esse monitoramento de insetos vetores, mas através também desses trabalhos nós conseguimos determinar qual a população de todos os policídios aqui. Por exemplo, a gente tem um gênero chamado Toxorrhintes, que esse gênero, a larva dele, que a gente encontra aqui na cidade de Pitos, ela é uma larva que a gente chama de larva predadora de mosquitos Aedes aegypti. Ou seja, esse gênero, o mosquito desse gênero, ele não pica os seres humanos, eles não transmitem doença, mas eles se alimentam das larvas de insetos que transmitem a doença. Olha que interessante, né? Super interessante da população saber, porque de repente você está num ambiente e você acaba matando um deles que poderia, de uma certa forma, estar evitando que a dengue pudesse chegar até você, né? Então, que faria um controle biológico. Mas da mesma maneira que a gente encontra esses, né, vamos dizer assim, que ajudaria no controle biológico de espécies transmissoras, nós acabamos também descobrindo outras espécies que não são nativas da Caatinga, que teriam sido observados pouquíssimos na Caatinga, que são mosquitos silvestres e que estão cada vez mais se adaptando, se urbanizando, e que eles são também transmissores de doenças, né, negligenciadas de arboviroses, como, por exemplo, os do gênero Hemagogos e Limatos, que a gente não, né, teoricamente, eles são mosquitos silvestres, mas que nos últimos 2 anos a gente tem vendo cada vez mais a população urbana desses mosquitos aumentando aqui em Picos. E isso é muito importante a população saber, porque geralmente a população, ela só liga, vamos dizer assim, né, só se importa com o Aedes aegypti, né, e infelizmente nós temos outras espécies de mosquito, como o Aedes albopictus, né, o Hemagogos spegazini, os do gênero Limatus, o próprio Culex, que é a muriçoca comum, que acabam
sendo potenciais vetores de outras enfermidades, né? Muito então, importante. nós temos mosquitos se adaptando cada vez mais ao regime, né? Ao ambiente urbano, e isso é extremamente perigoso, né? Porque eles estão modificando o seu comportamento, eles estão começando a adquirir um antropofílico, ou seja, de gostar de se alimentar do sangue dos seres humanos, né? E isso é extremamente perigoso para a nossa população. Então, esses tipos de pesquisa, onde a gente faz esse monitoramento de insetos vetores, é extremamente importante por isso, porque traz a conscientização. E quando a gente aborda, né, vários alunos, quando a gente recebe esses alunos, é extremamente importante, porque esses alunos passam a ser multiplicadores de informação. Então, eles chegam na casa e dizem: mamãe, não pode ter essa garrafa aqui, mamãe, não pode jogar água do chuveiro lá fora para manter o esgoto a céu aberto, né? E acabam essas crianças sendo transformadores da nossa situação dentro da cidade, porque eles acabam adquirindo, nessas visitas de projetos de extensão na universidade, informações que rotineiramente não são passadas na sala de aula. Muito bom. Ana Carolina, todas essas informações que você está dando são valiosíssimas. E aí o que chama a atenção? Recentemente nós trouxemos aqui para o nosso estúdio também um professor, né, na verdade um doutor, para falar sobre a questão das aranhas, que foi identificada aí no sul do estado também uma aranha que está saindo do seu habitat e vindo para o nosso. E o que está acontecendo? As pessoas estão matando, e é uma aranha rara, que corre o risco muito grande da gente não tê-la no nosso meio ambiente, sendo que ela, de uma certa forma, deveria estar onde está para proteger a nossa floresta, proteger o nosso meio ambiente. E automaticamente, quando você fala assim, o que chama atenção também é que também esses insetos, esses mosquitos acabam saindo do seu habitat e acabam vindo para o nosso, e corre um risco muito grande também deles também ficarem em extinção. Daqui a pouco a gente não sabe, na verdade, como está o nosso meio ambiente. E isso que você fala é muito importante. E aí eu pergunto para você, quais são as atividades que vocês têm desenvolvido, além, claro, destes pontos de apoio para identificar, e de uma certa forma é importantíssimo, é através destes laboratórios, é através deste trabalho maravilhoso que a população acaba, de uma certa forma, sabendo o que é saúde e o que pode ser doença, não é isso? Exatamente, né? Então, na verdade, a gente, como eu falei para você, nós temos duas áreas distintas dentro do laboratório. Nós temos a área da pesquisa propriamente dita, onde a gente faz, né, esse monitoramento de policídios aqui na cidade de Picos, né, onde a gente classifica quais as espécies, monitora a movimentação dessas espécies, e nós temos a parte da extensão, onde nessa parte da extensão universitária é envolvido, né, a comunidade. Então, a gente recebe alunos, ou a gente faz visitação com modelos, né, que a gente constrói, com insetos que a gente coloca na resina, para que a gente possa levar, para que os alunos, né, possam pegar, tornando aquilo dali mais lúdico, né, e facilitando a aprendizagem da população que está na escola. Muito bom. E aí a gente queria entender também quais são os resultados já obtidos assim com as pesquisas. O que vocês já têm sentido? Você já chamou um pouquinho da atenção de que vocês acabaram descobrindo algo assim bem interessante, entendendo um pouco mais sobre alguns tipos de insetos, né, de mosquitos que acabaram chegando no nosso habitat, e essa preocupação que vocês têm de que eles deveriam estar onde eles estão e acabam vindo para a cidade. Mas assim, importante também ressaltar, chamar a atenção da população de Picos e também de pessoas de todo o estado do Piauí que de repente vão lá para a cidade, para não mexerem também, né, nesses pontos que são colocados por vocês. E eu queria que você pudesse ficar à vontade com mais informações que você queira passar. Tá bom. Então, assim, o nosso trabalho da pesquisa, ela visa a publicação em revistas do meio científico. E também, né, os nossos alunos, assim como a gente também,
frequentam os grandes eventos, né, como o da Sociedade Brasileira de Parasitologia, o da Sociedade Brasileira de Medicina Legal, para a gente apresentar esses resultados. Ademais, todo o trabalho que a gente publica, a gente deixa uma cópia na Secretaria de Saúde do município e no Centro de Zoonoses do município, para que eles possam utilizar esses dados quando eles forem preparar ações de controle desses vetores. Agora, Vanusa, um ponto muito importante que eu preciso falar aqui também, é que muitas vezes a gente acha que é o inseto que está vindo para o local do ser humano, né? Na verdade, a gente sabe que as maiores doenças parasitárias, né, assim como aconteceu com a Covid, assim como aconteceu com a leishmaniose, na verdade, essas doenças, né, assim como aconteceu com AIDS, com a grande maioria das arboviroses, elas são doenças que elas se iniciam no ciclo silvestre, assim como a febre amarela, né? Tem a febre amarela silvestre, tem a febre amarela urbana. E o que acontece, na verdade, é que com o aumento da população, a população humana adentra em ambientes que costumeiramente não tinha a presença deles. E é aí quando começam os problemas, é aí quando os seres humanos começam a ter problemas, porque eles passam a ter contatos com regiões, né, que não tinham a presença dos seres humanos. E os insetos, obviamente, eles percebem através do calor, através do cheiro, que aqueles seres humanos também têm sangue, né? Então, assim, eles precisam do sangue para completar o seu ciclo biológico. Se esses insetos, eles não fazem o repasto sanguíneo, ou seja, não se alimentam do sangue, eles não conseguem se reproduzir, no caso dos mosquitos. Outros, eles são hematófagos em si, ou seja, se alimentam, como, por exemplo, os barbeiros, que transmitem a doença de Chagas. Então, eles precisam do sangue para completar o seu ciclo biológico, ou para amadurecer órgãos reprodutivos, ou para se alimentar propriamente dito. E a partir do momento em que o ser humano invade o ambiente dele, ele começa a se alimentar do sangue dos seres humanos, tá? E aí começa essa transmissão de doença, que primeiramente vivia ali no ciclo silvestre e depois entra no ciclo urbano, entrando em contato com os seres humanos. Então, é muito, muito difícil a gente eliminar por completo esses insetos vetores, porque a capacidade reprodutiva deles é imensa, né? E eles não se alimentam exclusivamente de seres humanos, eles se alimentam de sangue, que pode ser de seres humanos, ou pode ser de outro mamífero, ou pode ser de aves. Então é praticamente impossível a gente acabar com eles. É por isso que a gente fala, na verdade, de controle vetorial. A gente não fala de eliminação, porque a gente sabe que eliminar esses insetos transmissores é praticamente impossível. E é por isso que é tão importante a ajuda da sociedade no combate desses insetos, para que a gente evite a adaptação deles no meio humano. Nossa, você fez realmente uma colocação, uma explicação necessária, valiosíssima e importante. Eu, como comunicadora, digo de verdade, a gente só aprende com vocês, sabe? Poder ouvir professores com a capacidade de informar, de esclarecer, porque quando nós estamos aqui nos comunicando, por mais que a gente se comunique, a gente está aprendendo. Por mais que a gente leve a informação, nós trazemos esses entrevistados para que eles possam nos ajudar a levar a informação até você de forma mais clara, mais precisa. Porque só informação por informação, ela é pouca. Ela é importante quando a gente vê uma professora, né, da capacidade profissional, como a professora Ana Carolina Pacheco, que também nos ensina a ter esse lado mais humano. Nós estamos invadindo as florestas, nós estamos desmatando as florestas, nós estamos indo no habitat deles, onde eles têm a qualidade de vida deles também lá, onde tudo tem que acontecer da forma como tem que acontecer. O ser humano entra lá, desmata, mora lá, acaba invadindo um espaço que provavelmente não seria para ele. Por isso que acaba tendo tantas coisas acontecendo no mundo, e aí o meio ambiente ele responde. Porque se teve algo que Deus fez,
foi tudo certinho no seu devido lugar e o ser humano realmente está bagunçando. E isso acontece. E essas informações que ela acabou passando pra gente mostram o quê? Que o ser humano tem que parar de invadir o que não é para ele e começar a entender que aonde ele está é o lugar que ele vai ficar. Inclusive, eu acho que, Ana Carolina, que tem que se mudar. Não é o Dia Mundial contra os mosquitos, mas sim o Dia Mundial de... Muda, né? Bota o contra, tira o contra os mosquitos e trabalha uma outra palavra que você falou agora há pouco, né? Eu acho que até isso tem que se rever. Na verdade, o dia não é contra o mosquito, o dia é o Dia Mundial do Mosquito. Mosquito. Então, essa palavra contra são os seres humanos que estão espalhando e a gente precisa corrigir para que a gente possa ajudar a sociedade a estar mais esclarecida, não é verdade? Exatamente, tá? Então, o dia na verdade, não é... Existem outros momentos em que a gente fala do controle do mosquito, mas sim, hoje é o Dia Mundial do Mosquito, né? Em alusão ao 20 de agosto de 1897, quando o médico britânico Ronald Ross descobriu que as fêmeas, e é exatamente isso, apenas as fêmeas se alimentam do sangue dos seres humanos, e nesse momento que ela vai se alimentar do sangue dos seres humanos, é que ela transmite a doença. Muito e bom. Isso aconteceu lá no século XIX, quando ele descobriu que a fêmea do mosquito do gênero Anopheles transmitia a malária, né? Obviamente que essa descoberta deu para ele um prêmio Nobel de Medicina, né? E a partir daí, a partir do momento em que ele descobriu que mosquitos tinham a capacidade de transmitir doença, foi que o mundo começou a perceber que precisava de uma contribuição e de uma conscientização de doenças transmitidas por mosquitos. E aí foi por isso que, em homenagem a ele, ao Ronald Ross, foi instituído esse Dia Mundial do Mosquito, né? Até muito porque bom. A gente precisamos falar sobre isso, que todos os anos, aproximadamente 700 mil pessoas morrem como resultado de picada de insetos vetores, tá? Ou por alergias, ou por transmissão de doenças, como febre amarela, dengue, chikungunya, zika, malária, né, que, como eu já falei inicialmente, é a doença parasitária que mais mata no mundo. Então, é realmente muito importante a gente saber. E outra coisa também que a gente precisa saber é que, na verdade, existem mais de 2.500 espécies de mosquitos que já foram catalogadas, mas nem todas elas transmitem doenças, tá? Muito importante. Exatamente, e como você também já falou, eles atuam como insetos polinizadores, eles fazem parte da cadeia alimentar de outros insetos. O problema é quando nós, seres humanos, passamos a habitar, né, a invadir, né, o ambiente onde eles costumeiramente viviam e eles se adaptam a nós. Muito bom. E aí o que chama atenção, a gente acaba de uma certa forma tendo tantas informações. Nós temos alguns mosquitinhos pequenininhos também, que às vezes a gente desconhece, que muitas vezes a gente sabe que adoram estar ali pertinho dos cachorros, né? Isso é importante também a gente chamar a atenção da população. Exatamente. Por exemplo, na verdade, o que você está falando agora aí são dos flebotominhos, né? Uhum. Os flebotominhos, eles, assim como os culicoides, eles não são mosquitos, eles são da mesma família da mosca, né? Os flebotominhos, eles transmitem as leishmanioses, né? Dependendo da espécie, vão transmitir as leishmanioses. O flebotomínio Luxomia longipalpis é o que a gente tem por aqui no Piauí, tá? E ele é o transmissor do calazar, né? Que é a leishmaniose visceral. E o culicoide, que é o maruim, né? Também não é um mosquito, também é da mesma família da mosca, tá? E o que é importante é que é outro inseto que a gente não via por essas regiões e que ele está começando a aparecer, que a doença do momento é a febre oropoche, né? Essa febre oropoche, ela tem matado, que ela nunca tinha matado
né? E ela também é uma doença febril, assim como a dengue, assim como a zika. Ela também tem causado, como a zika, problemas em gestantes, né? E todo mundo chama popularmente de mosquito, mas nós da universidade, nós precisamos informar que, na verdade, a gente chama popularmente como mosquito porque ele pica, mas ele, na verdade, é de outra família, ele é da família da mosca. Então, vamos dizer assim, ele é primo da mosca e não do mosquito. Nossa. Mas que esses também fazem parte de insetos transmissores de doenças negligenciadas, né? E essa febre oroposte, né, existe estudos aí que estão tentando comprovar que o mosquito, aí sim, mosquito do gênero Culex, que é a muriçoca comum, aquela que faz quando a gente está dormindo, talvez ela possa transmitir, né? Porque até isso a gente precisa entender, porque, por exemplo, o mosquito da dengue, que é o temido mosquito da dengue, ele não faz barulhinho enquanto está próximo a gente, né? Quem faz o barulhinho, o zim, né, que é aquele que acorda a gente, é a muriçoca comum. A muriçoca comum pode transmitir outras coisas, mas como, por exemplo, a febre do Nilo Ocidental, que inclusive aqui no Piauí é o único estado brasileiro que apresenta a transmissão humana, né, ou seja, do animal, que ela é comum de ter em equídeos e principalmente o ciclo silvestre em aves, mas que o Culex tem transmitido, ninguém sabe explicar direito o porquê, para os seres humanos, exclusivamente aqui no estado do Piauí, em termos de Brasil, né? Então, a gente precisa também explicar que nem tudo é mosquito, mas que esses artrópodes, eles podem fazer a transmissão desses arbovírus, né? E pode se tornar extremamente perigoso para a população. Professora Ana Carolina Pacheco, eu acho que a nossa entrevista não termina por aqui. Eu gostaria muito, independente da data, que a senhora se programasse e que a senhora pudesse estar ao vivo no nosso programa, para que a gente pudesse verdadeiramente dar uma aula nesse telão, mostrando essa família, né? Esses primos, esses parentes aí, né? A gente precisa. A população é totalmente, nós comunicadores e a população em geral é totalmente alheia. Porque, por mais que vocês estejam lá na universidade informando, ensinando os alunos também, mas a população precisa entender disso agora. É o hoje, é neste momento, é no momento que nós estamos vivendo. Então a gente precisa demais da sua colaboração. Eu gostaria de lhe convidar, porque nós aqui falamos sobre as datas, mas falamos independente da data. Eu gostaria já de lhe fazer um convite para quando você vier de Picos para Teresina, que você, por gentileza, nos dê a felicidade de trazê-la aqui para o estúdio, para que a gente possa dar uma aula, né, sobre moscas e mosquitos e que a gente possa entender um pouco mais sobre esse assunto e conscientizar a população. Então eu quero agradecer desde já a Ana Carolina Pacheco nessa data de hoje e queria que você deixasse uma mensagem para a sociedade, até como forma de conscientização sobre o meio ambiente, sobre uma época extremamente difícil que nós estamos vivendo, principalmente ligado a esse mundo, que a gente precisa ter consciência. Então eu acabei de falar com a coordenadora Pacheco, professora da UFP de Picos, coordenadora do laboratório Lapedoni, tá certo? Que veio aqui conversar com a gente sobre esse assunto importantíssimo, nesse dia que fala o Dia Mundial, né, dos mosquitos, não é isso? Que é comemorado nessa data de hoje. Fique à vontade, eu gostaria que você passasse seu Instagram e já me dissesse logo se aceita o nosso convite. Vanusa, eu muito raramente vou a Teresina, mas eu posso indicar pessoas que são extremamente competentes, que trabalham na minha mesma linha de pesquisa aí de Teresina e, eventualmente, quando eu for a Teresina, eu posso entrar em contato com a equipe de vocês, será um prazer visitá-las. Ai, que bom. Com relação às minhas redes sociais, eu vou passar o contato das redes sociais, né? A gente tem a rede social tanto do Nupecinas quanto do Lapedoni, né? Onde a gente
passa informações constantemente sobre o que é realizado no laboratório, tá? E para a sociedade, o que a gente pede mesmo é que haja uma conscientização, né? Que não haja acúmulo de lixo, que a gente não deixe nas nossas casas vasilhames que possam acumular água, né? Que facilitem a proliferação desses insetos vetores e que a população se proteja, né? Que utilize repelentes, especialmente aquelas que estão gestantes, para evitar que elas sejam picadas e, porventura, possam ser contaminadas por algum arbovírus que possa prejudicar a nossa população. Muito obrigada, professora. Foi um prazer conversar com você. Um abraço para todo mundo em Picos, aí no sul do estado. É uma honra, tá? Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. A todos nós. Obrigada.